Crise ou oportunidade? Eis a questão. A crise sempre existiu. Em cada época da história da humanidade terrestre, foi reconhecida a existência de uma crise, fruto de algum desequilíbrio profundo ou superficial. Do status qual essas crises foram reais, quando a sociedade sofreu reflexos penosos em uma ou mais de suas características, ou aparentes, quando algum aspecto da organização social passou por modificações naturais, desagradando ou atemorizando os mais conservadores. Basta ter relatos, nós lendo esses relatos em jornais de época, e vamos encontrar a palavra crise apresentada com cores berrantes, quando não terríveis. Em um século, no Brasil, por exemplo, passou-se por ditadura, 2 guerras mundiais, revoluções populares e militares, inflação, disputas ideológicas, novas doenças, dissolução dos antigos valores familiares, igualdade da mulher e das minorias, industrialização, avanço tecnológico, afora os grandes fenômenos atmosféricos que, por aqui, são brandos, e mais os reflexos diretos ou indiretos das crises dos demais países que cada vez mais nos atingem pelo processo globalizado das atividades humanas. Pois bem, em todos os países, a cada fase atingida por um ou mais desses eventos, a ideia da crise se instala, vista como uma situação caótica, sem controle, gerando medo, desequilíbrio social e abusos generalizados. No entanto, dependendo do enfoque dado, a crise pode ser também uma época de oportunidades, de aprendizagem e criatividade, de reciclar condutas, valores, estratégias e encontrar formas novas e mais eficientes de viver e interagir. Assim, o uso do termo crise como a conotação psicológica de desgraça demonstra um predomínio das emoções sobre a razão e da contaminação social por ideias negativadas e dilapidadoras das forças morais das pessoas. Usá-lo, entendendo ser o ponto mais crítico de um processo que se instala e declina, não estabelece pânico e pode ser uma forma de despertamento e educação moral e também espiritual. Crise existe. Ela é o pico de um processo desarmonizador. É a soma potencializada de muitas consequências ruins, fruto da maneira cega, orgulhosa e destemperada de se usar o livre-arbítrio, seja por parte de uma pessoa
ou de cada uma das pessoas envolvidas. Nossas posturas íntimas geram pensamentos e ações, e também a ausência de percepção e de reação adequada. Por causa disso, atitudes vão sendo tomadas, coisas vão acontecendo, situações vão se instalando, tudo criado por essas posturas, face ao que nos cerca ou atinge. O acúmulo de consequências negativas produz a crise. É sempre esse seu processo de formação, seja ela pessoal, social, moral, financeira, familiar ou da saúde física ou mental. Toda crise tem vida curta. Nunca é algo perene. Nunca é algo perene. Após estabelecida, dura um período que sempre é menor do que o tempo de sua formação e começa a decrescer, declinando gradativamente até o processo alcançar seu possível equilíbrio. Assim, num futuro próximo ou remoto, se as posturas íntimas, ou seja, causas, não tiverem sido percebidas e transformadas, o processo vai se instalando de novo e pela somatória das consequências acontece outro pico da problemática, ou seja, a crise. Vejamos os princípios da doutrina espírita aplicados na vida e em conhecimentos atuais. Trazendo então princípios do Espiritismo como base da análise, porque eles formam uma nova filosofia que também é ciência, podemos construir raciocínios que nos levem a entender a colaboração espírita para esse período histórico, considerado por muitos como de crise moral. Algumas citações de O Livro dos Espíritos, também de A Gênese, também da Revista Espírita, editada por Kardec, estão incluídas como sugestão para melhores pesquisas e estudos. Pois bem, somos espíritos, é preciso que entendamos isso. Somos espíritos, indivíduos individualizados e responsáveis, cada um por si. A sociedade, sendo a soma dos indivíduos que a compõem, encarnados e desencarnados, reflete a somatória das características individuais em cada tempo observado. Também, os espíritos evoluem gradativa e pessoalmente, caminhando da inconsciência para a consciência das coisas, aprofundando-se no significado de tudo, ou seja, conscientizando-se de si e das leis universais que regem a vida. Também podemos relevar, podemos realçar que a moral é o comportamento individual em conformidade com a evolução pessoal. Ela varia numa mesma pessoa em relação aos muitos aspectos da vida, caminhando para a descoberta do que seja
o bem verdadeiro. Isso na medida em que cada um enfrenta suas situações e apesar da pressão das regras socio-religiosas que também variam no tempo e nos grupos. Entendamos também que somos, pelo nosso tipo de evolução, ao mesmo tempo bons e maus, justos e injustos, corretos e incorretos, leais e desleais, amorosos ou vingativos, dependendo do momento, de quem interage conosco e do que nos fornece e favorece ou fere. Nós vamos também entender que a moral espírita não é feita das regras da moral tradicional, e sim do conhecimento que se possa ter dos princípios do Espiritismo, filtrados pelo ensino resumido das lições de Jesus. Agir com o outro como queremos que hajam conosco. A evolução moral da sociedade depende dos indivíduos que a compõem, obviamente. O grau evolutivo de cada um tem uma coerência intrínseca. Nele, os erros e acertos são naturais e promovem a evolução num processo consciente ou não de reciclar pensamentos. Esse chamado grau não é a causa de vivermos bem ou mal, e sim como nos colocamos face às circunstâncias. Os mais maduros espiritualmente mostram uma amplitude maior de visão e de autodomínio, não ficando tão à mercê do externo e da própria ignorância face às circunstâncias da vida. Nossos pensamentos, palavras e atos resultam das posturas íntimas face às situações. E são elas, essas posturas íntimas, o nosso modo de ver as coisas e como nos posicionamos por dentro de nós mesmos, que determinam as respostas da vida, as opções e escolhas que fazemos. São os efeitos, ou melhor, as consequências naturais do uso de nosso livre-arbítrio, como diz Kardec lá na questão 845. Algo acontece, por exemplo, e me ponho dentro de mim com coragem ou medo ou vitimismo ou aceitação ou autovalorização ou melancolia ou alegria ou revolta ou sinceridade ou mágoa ou orgulho ou autoritarismo, pesar ou rigor, autodepreciação, subjugação, descontração, franqueza, ambição, neutralidade, recusa, vaidade, rotina, renovação, oportunidade, dor, superação, disciplinação ou algumas dessas posturas juntas e também outras, criando ideias, sentimentos, atos e condutas correspondentes. No decorrer da vida, vão chegando dificuldades, não por castigo pelos erros ou por imposição divina, mas fruto das posturas e escolhas do presente e do passado. Tendo nos dotado de livre arbítrio, Deus não interfere. Vivemos
como podemos, inseridos em suas leis. Nada as derroga, porque somos espíritos em evolução e nos equivocamos por ignorância ou atraso moral. Errar nos leva a descobrir melhores opções. Também é engano pensar que haja ideias, condutas ou posturas padrão universal que devam ser adotadas para se viver melhor. Ou copiamos os outros ou encontramos o que possa ser mais de acordo com a natureza de cada um, sendo esse o seu melhor. Isso é bom senso. Seja qual for o comportamento que adotemos, o bem faz bem. O bem faz bem e sua ausência faz mal para quem age e ao seu redor. A moral de uma pessoa ou espírito não piora, mas a criatura pode ter entrado numa fase em que predominem aspectos seus, pouco desenvolvidos ou situações graves, mal resolvidas num passado próximo ou remoto, o que dá a impressão dela ser hoje pior do que foi ontem. A personalidade de todos nós é fruto das circunstâncias atuais e não revela a plenitude do ser espiritual que somos. Mas há subidas de aspectos do passado, acessados por nossas posturas e condutas do presente, o que é perfeitamente natural. O espírito pensa e com isso qualifica seu perispírito vibratoriamente no teor do pensamento e caracteriza seu corpo físico nesse mesmo teor, pelos estímulos que disparam a produção de substâncias intracelulares. Essa qualidade fluídica ganha o ambiente porque se expande da fonte geradora e participa da rede de interferências de também interinfluências que congrega todos os espíritos. Isso significa que não há uma realidade pronta e acabada, na qual precisamos nos inserir, e sim que cada um cria a sua realidade, a partir de seus pontos de vista e a mantém ou altera segundo suas posturas interiores. Por outro lado, nada que nos chegue ou revolva começou fora de nós, e sim é uma espécie de reflexo do nosso íntimo, coerente por afinidade e pelas consequências naturais, com as posturas e os modos de ser e entender que cultivamos. Isso anula qualquer ilusão de sermos vítimas de algo ou alguém, reforçando que somos os senhores de nós mesmos, haja o que houver. Vejamos também uma ideia sucinta sobre a mente. A mente é uma especialização que cada espírito desenvolve em si mesmo durante seu processo evolutivo. Tem funções específicas de cognição, memorização, automação e condicionamento. A mente grava pela repetição.
as condutas, ideias, sentimentos e pensamentos. Depois reproduz o que está gravado, toda vez que esse assunto for acessado, determinando nossas reações, porque se antepõe à razão. Será assim enquanto não prestarmos atenção e buscarmos distinguir as escolhas escolhidas das condicionadas e automatizadas. É uma questão de conscientizar-se de si mesmo. A vida familiar e social, sem as quais não progredimos, facilita os condicionamentos mentais, pelas regras e costumes que nos ensinam e exigem que cumpramos. Mas cabe a cada um examinar e escolher como quer agir, independentemente da vontade alheia, e buscar suas motivações e verdades íntimas como base das escolhas e das decisões. Agora, e as soluções? Onde estão? Somando as informações e refletindo, caminhamos para as soluções. Primeiro, a vida responde na conformação de onde me pus, dentro de mim. Ou seja, estou onde me ponho. Ninguém me pôs nisso. Fui eu mesmo. Tudo que tenho de bom e de ruim é mérito meu. Em cada momento, a faca e o queijo estão nas minhas mãos e posso mudar o que não está bom. Mas só querer não resolve. É preciso agir e equipar-se, se não puder agir agora. Sou uma pessoa real, eu preciso entender isso. Sou uma pessoa real e não ideal. Nem sempre posso ser melhor, porque sou real, com as minhas deficiências, com as minhas virtudes. Também, quando estou ao meu lado ou contra mim, tudo também está. É proibido comparar-se com quem quer que seja. Cada um é único e incomparável. Vou só pensar o melhor de mim. Parar de me limitar pelas opiniões das pessoas e da sociedade. Vivem me cobrando determinadas condutas, mas estou aprendendo a tirar a importância disso, examinando o que me convém. Examinando então o que me convém. Cada pessoa é apenas uma pessoa, como eu. E todos têm direito de terem opiniões, respeitando as características e posição de cada um. Respeito também as minhas e dou-me valor à importância. Essa postura, nada tem-se a ver com o desprezo ou outro ou orgulho, e sim com justeza de valores, porque sou responsável por mim e só eu posso saber o que me serve ou não. Só eu posso saber. Também preciso entender que pessoas que se deixam ficar sofrendo o que já aconteceu podem ser chamadas
de marcadas pelo destino e vivem carregando o defunto. Eu não sou fruto do meu passado, e sim do que válido hoje, porque já não sou aquela pessoa que vivi, e sim a de hoje. Para isso, cultivo ideias que possam renovar o fluxo da vida. O que importa são as faculdades e habilidades desenvolvidas. Não importa o tempo que levei para isso. Posso sentir prazer por minhas habilidades, porque elas me conduzem a outras. Farei o que quero, segundo a minha consciência, apesar de outro não querer. Mexer no gosto alheio eu não posso, mas sou livre para escolher o meu. Se tenho medo, vejo empecilho em tudo. Se rompo o medo, vou pelo meu Ferlinghen, e ele não erra. Assim me dou valor e começam a chegar inspirações e intuições. Uns vão ágeis e outros lentos. Uns articulam melhor a vida que outros, porque além das experiências passadas, há também as escolhas atuais de posturas, ideais, ideias e valores que podem me manter como era ou melhorar ou piorar minhas formas de viver. O espírito não regride no que aprendeu de verdade. De vez em quando, pare e examine quais os padrões tenho. Pergunte a você mesmo: quais os padrões tenho? O que escolho para pensar e crer? Depois disso, terei condições de verificar se quero ou não continuar assim como estou. A vida é dura. Eu é que sou. Ela funciona para mim como determino pela minha forma de ser. Sou eu que devo mudar e não os outros ou também a vida. Sou eu que tenho que mudar. Paro de imediato. Devo parar de imediato de culpar os outros. Fui criado de um modo, mas hoje posso me respeitar, me apoiar, me dar oportunidade, me educar espiritualmente. Chega de me fazer e de coitado para ganhar afeto, como muitos fazem. Eu sou um ser de escolhas. Pego e largo o que quero, na hora que quero. Meu ângulo de visão pode ser focado nos traumas, nas perdas, nas dores ou na paz, nas oportunidades renovadas, na alegria de viver e na realização da pessoa. Pois bem, concluindo, nós lembramos que os valores que a sociedade humana ostenta são os divulgados pelos interesses de alguns grupos poderosos e não todos os que nela existem. Sem atenção a isto, nos iludimos muito, comendo gato por lebre. Para ser aceito,
e reconhecido na sociedade, dois principais caminhos se apresentam: subjugar-se a seus valores, deixando de ser quem é, ou assumir-se, ser si mesmo, garantindo-se em todas as situações, apesar das críticas e agressões dos interesses e opiniões contrariados, mas com isso fazer-se respeitar. A sociedade não deve ser execrada, até porque estamos nela. Assim como não é isolando-se que vivemos melhor, mas ao entender o momento presente como fruto do passado coletivo, respeitando as motivações das pessoas e aproveitando o que nos serve e convém, trabalhamos pela nossa paz e pelo equilíbrio geral. Podemos agir um pouco melhor a cada dia e até abraçar a divulgação de valores construtivos. Vivemos num tempo em que a liberdade começa a ser conhecida de forma ampla e ainda não sabemos lidar com ela. Por outro lado, nunca se teve tanto de tudo, embora permaneçam existindo a fome, a miséria e o abuso. Que possamos então colaborar com a nossa parte sem nos contaminarmos ou adoecermos moralmente. No Espiritismo entendido como filosofia científica, encontram-se os raciocínios necessários para nos firmarmos em nós mesmos e desempenharmos a contento nosso papel na sociedade, que não é maior e nem menor que a dos demais, é o nosso. E contribuirá para o bem geral se vivermos sem medo e sem pretensões, na consciência de sermos espíritos em evolução, desenvolvendo a própria essência. Esse é o momento único na história da Terra, porque temos abundância de tudo, oportunidades inúmeras e tantos recursos, de modo que aqueles que realmente desejam podem encontrar saídas e soluções boas para as suas necessidades e também aspirações. É claro que ainda a injustiça social predomina, porque o orgulho prevalece, acompanhado dos seus filhos, como a vaidade, a prepotência, preconceitos, egoísmo, medo, manipulações e má-fé. Tudo isso faz parte da evolução dos terráqueos e será gradativamente superado. O que não significa cruzar os braços, mas ao contrário, fazer a sua parte, tanto interna quanto externamente, pela participação social, cada um como queira e possa. Moralmente também progredimos muito e hoje, apesar de tudo, temos leis mais justas, condutas mais moralizadas e ação benemérita em muitos campos, manifestadas por grande parte da sociedade. E também uma exposição das condutas cada vez maior, coisa que antes não havia, por predominar a hipocrisia generalizada e vista como mal
necessário. Essa exposição de tudo e de todos aparenta termos um caos moral, porque grande parte do que ficava oculto anteriormente agora vira notícia de TV e jornais. Mas não há um caos e nem regredimos. Isso é ilusório. Só estamos vendo o que já havia, mas estava sempre sendo ocultado. Além do que, acreditar numa crise moral favorece os mal intencionados, encarnados e desencarnados, pela fragilização social que acarreta, como se estivéssemos à mercê da malignidade, da astúcia perniciosa e das trevas. Basta ver quanta gente é correta, verdadeiramente digna, quantos se dedicam seriamente às causas sociais e nobres, coisa que não é divulgada, porque não escandaliza e nem traz lucros egoísticos. Porém, é fato que quanto mais pessoas viverem com muito medo e desiludidas do bem, buscando fora de si e nos salvadores a solução para aquilo que é seu, mais estão facilitadas as ações maldosas e dominadoras da consciência humana. Assim, então, nós vamos entender que há forças que lutam pela manutenção do medo, da inação, dos excessos, dos status quo, dos temores religiosos, dos temores religiosísticos, dos preconceitos, do terrorismo moral e da divulgação só do que é ruim, ou seja, puxam para baixo, para o lado contrário ao da libertação pessoal e social, pois esta implica em confiança em si e na vida e pelo gosto de renovar-se, sem culpas e sem baixa estima. Nossas relações são 99% fluídicas e o que pensamos estabelece o ambiente que criamos ao nosso redor, que se junta com os dos outros. De modo que, se a prevalecência for de agressividades, por exemplo, essa característica acaba contaminando muita gente e espíritos descuidados que passam a se comportar dessa maneira por o puro modismo, sem autoanálise e sem autoobservação sobre o que serve ou não para si. E fica parecendo que todos são violentos, mas é só uma criação artificial que vai se instalando e pode dominar. A observação do que se pensa e sente é um chamamento espírita para irmos tomando conta de nós mesmos e conseguirmos escolher o que nos convém. Todavia, se nossa intenção é sermos iguais aos outros ou se tememos a independência moral, então só nos resta a conduta de rebanho conduzido. O Espiritismo nada proíbe, ao contrário, nos ensina que temos arbítrio sobre as decisões
e escolhas, mas também nos fala do bom senso de examinarmos tudo, respeitarmos todos e buscarmos nos conhecer para saber qual o nosso lugar na sociedade, na família e dentro de nós mesmos. Como já foi dito, a moral espírita é feita do conhecimento dos princípios do Espiritismo, norteados pelo ensino de Jesus, de agirmos com o outro como queremos que hajam conosco. Com essa moral vivenciada da maneira e o quanto possamos, nada há que temer. As dificuldades fazem parte do crescimento pessoal e coletivo, para o ganho de autodomínio e desenvolvimento das nossas potencialidades. Crise ou oportunidade, uma, outra ou ambas. Depende de como cada um vê as coisas. Muita paz